como evoluir no treino através da mobilidade articular. Hoje você vai aprender como a mobilidade influencia na evolução do seu treinamento. A mobilidade articular é a capacidade de produzir e controlar movimento dentro de uma articulação. Para que você entenda melhor a mobilidade, você precisa entender que a mobilidade ela é tanto produção de movimento, como eu estou fazendo aqui no meu ombro agora, como a capacidade coordenativa e cognitiva de controlar esse movimento. E para isso, para que eu produza e para que eu tenha mobilidade articular, eu preciso de componentes como músculos, tendões, ligamentos, articulação, cápsula articular, estruturas ósseas. Elas precisam estar totalmente integradas e condicionadas para que eu possa produzir movimentos de qualidade. A mobilidade é a capacidade que eu tenho de realizar um movimento muscular e articular e como eu posso mensurar essa capacidade. Eu posso dizer que uma pessoa ela tem boa mobilidade ao realizar alguns movimentos e outras pessoas não têm boa mobilidade. Para isso, eu preciso mensurar ou comparar essa mobilidade. Ao comparar, por exemplo, o agachamento do atleta X com o mesmo agachamento do atleta X em sessões diferentes de treino, eu posso dizer que no dia da quarta-feira, o atleta João agachou bem. Na sexta-feira, João não agachou bem. Então, a mobilidade da sexta-feira de João foi comprometida. Eu posso dizer que ele teve algum mau desempenho na mobilidade e aí eu posso usar isso para avaliar se essa mobilidade ela foi comprometida por falta de algum exercício de aquecimento, algum exercício de alongamento que eu não realizei com esse atleta. Então, a mobilidade ela compreende muito além de um simples adjetivo, uma simples afirmativa, mas eu posso também comparar a evolução da pessoa. Eu não gosto de comparar a mobilidade de uma pessoa para outra pessoa, porque cada pessoa tem componentes específicos, estruturais, e isso pode alterar a mobilidade. A diferença da altura da pessoa é um componente específico. Por exemplo, uma pessoa mais alta, ela tem muita dificuldade de agachar profundamente no movimento de agachamento, comparado com uma pessoa de estatura mais baixa. Então, se eu for comparar uma pessoa de 1,90 m e uma pessoa de 1,50 m para fazer um agachamento, eu vou encontrar uma grande diferença. Não quer dizer que eu tenho que condicionar a pessoa de 1,90 m a agachar igual a de 1,50 m, porque isso é praticamente impossível. Mas quer dizer que eu posso comparar a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, em diferentes etapas do treinamento, e dentro dessa comparação eu posso usar essa métrica para evoluir a pessoa. No treinamento de condicionamento físico e performance, como a hipertrofia, o treino de força, existe um risco-benefício da mobilidade. Quando você vai treinar, por exemplo, um supino reto, um exercício de força de peitoral, você pode melhorar a mobilidade da articulação do ombro para que você possa desenvolver melhor o seu supino. Para isso você precisa ter algumas estratégias para fazer os alongamentos antes dos treinos e em sessões alternadas aos treinamentos. Se o indivíduo ele tiver muito encurtamento no peitoral maior, que é o músculo principal do supino, não recomenda-se, por exemplo, que ele faça um treino de alongamento muito intenso para essa região, porque senão ele pode prejudicar a capacidade dele de produzir força. E aí, para não ocorrer o prejuízo na capacidade de produção de força do peitoral, eu vou trabalhar alongamentos mais curtos, com menor intensidade, gerando um certo nível de desconforto, mas sem ser nada extremo, para que o indivíduo, o meu praticante, ele consiga melhorar o supino dele. E aí eu gosto de utilizar com os meus atletas de 20 a 30 segundos cada posição de alongamento antes do treino. Por quê? Esses alongamentos eles conseguem trazer um resultado curto e imediato para a sessão do treinamento. Mas esses alongamentos eles não vão trazer um resultado crônico. O que vai trazer um resultado crônico é a execução do movimento em todo o ângulo articular, que ele vai conseguir fazer depois do alongamento. Então, o alongamento ele é uma estratégia para melhorar a mobilidade do meu praticante,
desde que ela seja feita de forma correta. Existem algumas situações que nós usamos o flexionamento, que é justamente esse alongamento mais intenso, um alongamento com mais tempo de duração, um alongamento com mais intensidade, para melhorar o nível de flexibilidade e mobilidade do praticante. E quando nós utilizamos o flexionamento, nós fazemos em sessões alternadas. Por exemplo, se eu sou um atleta de karatê, eu realizo o flexionamento de manhã e à noite eu vou treinar o karatê, para que não ocorra nenhum risco de lesão, porque o flexionamento ele cria uma desordem na musculatura e é capaz até de lesionar a musculatura alvo do praticante. Por isso é interessante que o flexionamento ele seja feito ou em dias alternados ou em horários bem distintos, com intervalo mínimo aí de pelo menos 6 horas para que o músculo possa recuperar um pouco da sessão. Flexionamento você utiliza em atletas que precisam melhorar drasticamente a flexibilidade e não são utilizados na maioria das pessoas. Flexionamento nós utilizamos em pessoas que querem melhorar alguma situação postural que precisa ser revista, mas ele não deve ser reproduzido como uma recomendação geral, ela é muito específica. O maior benefício de treinar alongamentos e às vezes o flexionamento é o aumento da amplitude de movimento. Com o aumento da amplitude de movimento, nós conseguimos ganhar força em todos os ângulos articulares que o praticante exerce ao treinar. Por exemplo, no agachamento, o praticante que consegue aumentar a flexibilidade e a mobilidade, ele consegue ganhar força em todos os ângulos que ele conseguir agachar. E nesse ganho de força ele vai estimular mais hipertrofia, por exemplo, para você mulher, do glúteo. Se você tem dificuldade de hipertrofiar o glúteo, saiba que o agachamento ele é um dos melhores exercícios para hipertrofiar o glúteo. Mas para isso você precisa dominar o agachamento, você precisa conseguir fazer um agachamento profundo, sem que você faça nenhum movimento compensatório, como por exemplo, a retroversão da pelve. A retroversão da pelve é um movimento compensatório lesivo. E ele acontece principalmente pela falta de mobilidade e flexibilidade. E também pode ocorrer por falta de coordenação motora e coordenação sensória motora do praticante ao realizar o agachamento. Então é preciso ter uma percepção de como você está realizando o seu agachamento antes de fazê-lo. Para produzir mais movimento, lembre-se que você precisa entender que não é só empurrar e puxar, você precisa também treinar alguns componentes de flexibilidade e mobilidade. Alongamentos são muito bem-vindos no seu treinamento, mas você precisa ter uma orientação correta para realizar esses alongamentos. Por isso, procure materiais como os meus que têm instruções, que têm exercícios propostos e situações indicadas para que você possa realizar os alongamentos corretos. Muito obrigado por assistir essa aula. Deixa seu like se você gostou, compartilha sua dúvida aqui comigo nos comentários, envia para os seus amigos e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo.